Opa, estamos de volta com os donos da bola, agora 12h42. Vamos falar de futsal porque o São José jogou fora de casa ontem à noite e ficou no empate em 3-3 com o Umuarama, jogando lá no Paraná pela Liga Nacional, a quarta rodada. O time joseense abriu 2 gols de vantagem e cedeu ao empate. E no segundo tempo marcou o terceiro, mas sofreu de novo no finalzinho com o gol que definiu o resultado em 3-3. Resultado é este que leva a equipe do Vale do Paraíba com 4 pontinhos na Liga Nacional. São 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Próxima partida na competição será na segunda-feira contra quem, Antônio Carlos? Contra o Corinthians. Contra o Corinthians, Bom no jogo. ginásio do Tênis Clube. O Corinthians que ontem ganhou 3-0 do Atlântico. E o empate do São José, Andressa, ele pode ser considerado ruim pelo jeito que foi. Né? 2-0, 2-2, 3-2, toma um empate. Mas empatar com o Umuarama, que está invicto, e é o terceiro empate do Umuarama com uma vitória no campeonato, não, é o que a gente falou ontem, jogar lá é muito difícil. Sim. Então, é um ponto valorizado, sem dúvida alguma. Tá certo. E depois a gente traz mais informações sobre esse jogão do São José Futsal contra o Corinthians na próxima segunda-feira. Você deixa anotado aí na sua agenda, no ginásio do Tênis Clube, às 8h15 da noite. Vamos falar do sonho de ser campeão, que as meninas do São José, mais uma vez, não vão conseguir, pelo menos nessa temporada, o sonho do título brasileiro. As meninas da Águia do Vale perderam ontem para o Rio Preto por 1-0, joguinho sofrido na segunda partida da fase semifinal do Brasileirão. E dessa forma, então, o time joseense foca agora suas atenções na disputa do Campeonato Paulista, torneio no qual lidera o seu grupo. Já a decisão do Campeonato Nacional do Brasileirão será entre o Rio Preto e o Flamengo, que venceu ontem a Ferroviária também por 1-0. Carmo, é duro a gente ver um time tão bom quanto o São José Futebol Feminino, tão bem organizado, avaliado, perder por 1-0 lá fora de casa, fica mais uma vez para o Rio Preto, né? Preto. Essa é a quinta decisão entre São José e Rio Preto, decisão, semifinal, final, e que o Rio Preto agora tem vantagem. Estava empatado 2-2, agora o Rio Preto passa ganhando por 3-2. E as duas no Campeonato Brasileiro seguidas agora, né? Em dezembro nós tivemos a final do ano passado com o Rio Preto campeão. E agora elimina o São José na semifinal e vai disputar o título com o Flamengo tentando o bicampeonato. André, 1-0, o São José podia ter empatado, meteu bola na trave no segundo tempo, numa cobrança de falta. Teve 2 jogadoras machucadas, substituídas. Agora, eu vejo assim, André, o time do São José hoje, ele tem um nível inferior àquele lá de trás que foi campeão mundial. Né, que tinha 8 jogadores de seleção brasileira. Com essas mudanças feitas também no futebol feminino, a gente teve um investimento menor, e aí o que ocorre é que o time também passou a ter uma dificuldade maior. E por isso é que vem a eliminação. Agora, o Campeonato Brasileiro está se tornando verdadeiramente um entrave na vida. Olha, aquela pedra no sapato que não vai. E se já não vai jogar Libertadores esse ano, porque ano passado não ganhou Libertadores nem Brasileiro, pro ano que vem também já não vai, porque já não ganha o Brasileiro, né? Aí fica difícil, né? Fica muito complicado também. Eu não sei se vai manter ter Libertadores também. Ainda tem esse caso ainda. O Luiz Dimas dos Santos, que sempre participa aqui conosco, Antônio Carlos, está falando justamente sobre as contusões das jogadoras. Será que, de repente, não estaria faltando um pouco mais de preparo físico para essas jogadoras? Ou é mais coisa de jogo mesmo que acaba se machucando? Aí para poder falar, André, você tem que participar no dia a dia, coisas que a gente não faz, não dá para saber exatamente como é o trabalho. Isso aí é uma opinião que a gente não tem condição de emitir, né? Tá certo. Então agora é se preparar para o Paulista, onde o São José não pode dar vexame também, no Paulista ele entra como o maior favorito, sem dúvida alguma. Apesar de ter o Rio Preto também. Tem a Ferroviária, tem o próprio Santos, né? O Centro Olímpico, mas entra como depende como é que vai ser a sequência, se de repente não sai jogadora, essas duas que voltam para a seleção brasileira agora, que estavam aí, como é que vai ser, né? Tá certo. Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer todas as informações, te explicar direitinho sobre o fim do investimento da Prefeitura Municipal de São José dos Campos em relação aos times de alto rendimento do basquete masculino e feminino e do vôlei masculino e feminino. A gente volta já.